Então, vamos começar a aula 8. Hoje é a nossa última aula da nossa prova, né? Que será na segunda-feira, de manhã. Então, de manhã não, à tarde. De acordo com o cronograma que eu coloquei lá. Então, aqui na aula 8, na verdade, na aula de hoje, a gente não tem conteúdo novo, na verdade. O que a gente tinha de ver de conteúdo na sessão 15.7, a gente já viu que foi a respeito de integração tripla, né, para regiões mais gerais. A gente viu 6 tipos na aula passada. Então, o que a gente vai fazer hoje é dar alguns exemplos de cálculo de integração tripla em regiões mais gerais e fazer algumas aplicações. As mesmas aplicações, na verdade, que a gente viu para integração dupla, como calcular a massa de um sólido, né? Aqui a minha região de integração aqui é o volume. Então, a gente, dada a densidade desse sólido, a gente consegue calcular a massa utilizando integração tripla. E também a questão do centro de massa e o momento de inércia, né? Em relação aos eixos coordenados. Nesse caso aqui, a gente vai ter 3 momentos, né? Porque a gente vai ter 3 eixos coordenados. Então, a gente começa com esse exemplo aqui, ó. Calcule a integral tripla. Essas questões aqui vocês vão encontrar no início da seção 15.7, questões parecidas com essa. No início da 15.7 vai ter coisas parecidas com isso. Ou seja, aqui eu tenho uma função que depende de x, y, z. No caso aqui não depende de y necessariamente, né? Porque a lei de associação só tem x e z, mas essa aqui é uma função que poderia depender, né, de x, y, z. Por quê? Porque o volume de integração, que é esse e aqui, ó, essa é a região delimitada por esse paraboloide, tá vendo? Tá vendo que esse paraboloide ele está aberto no eixo do y, né? Porque o paraboloide tradicional que geralmente a gente faz, que é aberto no eixo do z, seria dessa forma aqui, né? Ou seja, ele seria aberto, imagina que aqui é o xy, aqui é o z, então o paraboloide normal que a gente geralmente vê seria esse aqui, né? Aberto no eixo do z. Nesse caso aqui, não, né? Esse caso aqui, ele vai estar aberto no eixo do y, né? O y aqui vai estar fazendo o papel do z. Então, ele vai estar aberto aqui aqui, né? Beleza? Aqui acho que tem um desenho no próximo aqui. Então, ele é delimitado por esse paraboloide e pelo plano z igual a z, ó, y igual a 4. Então, aqui, ó, tem algumas possibilidades de como você poderia analisar essa questão. Aqui está o sólido de integração, que é exatamente o paraboloide. Deixa eu dar um zoom aqui maior para vocês verem. Esse aqui é o paraboloide, tá vendo? Aberto no eixo do y, igual eu comentei para vocês. E aí, o que você poderia fazer? Esse é o sólido de integração. Ele é delimitado, tá vendo? O y, ele varia daqui até bater no y igual a 4. Y igual a 4 é um plano, né? Y igual a 4 é um plano aqui que faz exatamente a tampa do paraboloide, né? Ou seja, ele varia desde o paraboloide, ou seja, do x ao quadrado mais e ao quadrado, até bater aqui no topo, aqui, até no 4, né? E aí vocês poderiam pensar, aqui tem 2 possibilidades de integração. Vocês poderiam escolher qualquer uma dessas 2. Inclusive, o livro faz questão de mostrar para vocês as 2 e como que seria se você escolhesse um ou outra, né? A gente viu que temos 3 possibilidades de fazer, resolver essa integral. A gente poderia fazer a projeção no plano XY, no plano XZ, e ainda poderia fazer a projeção no plano YZ. Orlando chegando. Mas a projeção no YZ, ela é muito parecida com a projeção no plano XY. Né? Se você pegar, imagina que você pegou isso aqui e fez a projeção ali, ó, no plano ZY. A projeção lá seria muito parecida com essa aqui que ele fez no chão. Então, por isso que ele não repete essa projeção, só deu o plano XY. É muito parecida essa outra parte. Então, vamos ver se você fizesse a projeção aqui no chão. Se você fizesse a projeção aqui no chão, concorda que a projeção desse sólido azul no plano XY daria uma figura dessa maneira, quando você pega isso aqui e projeta lá no chão? Concorda? O z igual a 0, né? Sim, sim. Se o z é igual a 0, então essa parte aqui morre, tá vendo? Então fica exatamente a parábola, né? A parábola aqui, ó, que vai ficar lá no chão, né?
tentei desenhar aqui, né? Seria isso aqui, ó, o z igual a zero. Seria a fatia, né? Imagina a curva de nível, né? Z igual a zero. Então, deu exatamente esse desenho aqui. Aí, o que você poderia fazer? Você poderia fazer aqui a projeção do tipo 1, que seria o y variar dessa curva até bater no 4, tá vendo? Do x ao quadrado até o 4. O x variar de menos 2 até 2. O x varia de menos 2 até 2, beleza? E o z, ele variaria desde a parte de baixo aqui do paraboloide até bater na parte de cima do paraboloide. Tá vendo? O z variaria, tá vendo? Quem que é o z aqui, ó? O y, ele vale x ao quadrado mais z ao quadrado. Então, como que você isola o z aqui? Concorda que o z vai ser quem? Vai ser z ao quadrado, vai ser y menos x ao quadrado, né? Não, é isso. Aí o que acontece? Quem que é o z? Tira a raiz quadrada, então mais ou menos é exatamente o que está aqui, tá vendo? Então o z varia exatamente da parte de baixo aqui até a parte de cima. Então essa é uma possibilidade. E a minha integral, ela ficaria desse jeito aqui, ó. Ou seja, você vai integrar em z primeiro, o z variando aqui, tá vendo? O z variando daqui até aqui, a integral de dentro. O y variaria do x ao quadrado até o 4, e por fim, o y variaria de x ao quadrado até 4, e por fim, o x variaria de menos 2 até 2. Como você vai integrar isso aqui em z, ó, essa integral, a primitiva dela não é tão simples de ser calculada. Então, por isso que ele fala que, por mais que está certo, esses limites de integração, eles estão corretos para a região, mas talvez não é uma boa escolha. Por quê? Porque, como você vai integrar em z, esse camarada aqui, ele não é constante na integral. Então, seria interessante você caçar uma outra ordem de integração, de forma que você integrasse primeiro em y. Por que integrar primeiro em y? Porque isso aqui seria constante para y, tá vendo? Ele poderia sair para fora da integral, ou seja, a primitiva ficaria simplesmente y variando do limite de integração inferior até o outro, que a gente vai descobrir quem que seria. E esse pessoal aqui, essa raiz quadrada, ela poderia sair para fora da integral, porque ela é constante em y. Então, a outra possibilidade seria você utilizar essa outra projeção aqui, ó, sobre o plano XZ. Qual que é a projeção no plano XZ? Vou dar uma limpada aqui. A projeção no plano XZ seria simplesmente você pegar isso aqui, ó, e projetar aqui, ó. Ó, o plano XZ. Quando vocês projetam isso aqui, vocês concordam que vai dar essa circunferência aqui, não vai? A projeção? Sim, sim. Beleza. Então, aqui talvez é mais interessante eu fazer dessa maneira. Então, como é que ficaria esse novo caso? Ó, usando a região do tipo 3. O y, ele vai desde o y, ele pega aqui na borda do paraboloide e vai bater lá no y igual a 4, que seria a tampa. Tá vendo? O y faria esse papel. Tá vendo? O y sairia do paraboloide e iria até o 4. E o pessoal que estaria aqui no chão, que seria o pessoal XZ, eu chamei dessa região D3. Então, D3 seria essa região aqui, que é uma circunferência. E aí, como é uma circunferência, a gente viu que é interessante a gente transformar essa D3 em coordenadas polares. Então, a integral, como é que ficaria? Ó, ficaria bem mais fácil de ser resolvida, porque aqui eu tenho constante agora, né? Vai ser constante em relação a y, tá vendo? Isso aqui pode, inclusive, sair para fora da integral. Os limites de integração do y é exatamente esse. Esse aqui é o limite inferior, esse aqui é o limite superior de y. Tá vendo? Então, a primitiva seria y, com y variando de 4 até x ao quadrado mais z ao quadrado. Então, vai pegar esse menos esse, concorda? 4 menos, substituindo o 4 no lugar do y, e depois substituindo esse aqui no lugar do y. Então, ficou exatamente... Tá vendo que o sinal de menos já está multiplicado? Já distribuí. Né? Esse com esse deu menos, e esse com esse também deu menos, tá vendo? Esse aqui é a constante que eu tirei para fora.
Agora eu fiquei com uma integral dupla na região D3, onde essa região D3 aqui, ela está no plano XZ, que é exatamente a circunferência no plano XZ. Então, agora a gente vai utilizar coordenadas polares para resolver essa integral. A coordenada polar, originalmente, a gente fez no plano XY, não foi? Agora, o x vai continuar sendo o x, e quem vai fazer o papel do y aqui vai ser o z. Então, tá vendo? Eu peguei o x como sendo r cosseno de θ normal, e o meu z como sendo r seno de θ. Por que o z sendo r seno de θ? Porque o z está fazendo o papel do y nas coordenadas polares. Tá vendo? Então, isso aqui é da coordenada polar também. Logicamente, o r é a raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Lembrando que o z está fazendo o papel do y. O R, ele varia de 0 até 2. Tá vendo? Ela é constante, o R aqui. E o θ varia 360 graus, né? Ou seja, de 0 até 2π. Ficou claro essa parte, gente? Sim, sim. Beleza. Se tiver ruim alguma coisa, vocês vão falando, viu? Se não estiver entendendo. Então, vamos lá. Próximo. Então, vamos resolver a integral mesmo, né? Fazer a conta. Então, a conta da integral, como é que fica? Aqui, tá vendo? Aqui eu só repeti lá o que a gente tinha, né? A gente tinha feito até aqui na página passada, né? Então, esse camarada aqui é o R, né? É exatamente o R das coordenadas polares. Tá vendo que ele aparece aqui, ó? Esse dA aqui em coordenadas polares, a gente viu que é R, dR, dθ. E aqui, ó, 4 menos x ao quadrado mais z ao quadrado, como esse aqui é r ao quadrado, então ficou 4 menos r ao quadrado. Essas integrais aqui, ó, eu posso fazer integral da multiplicação, por quê? Porque os limites de integração aqui do primeiro aqui não dependem de θ. A gente pode ser decomposto numa coisa que depende só de... Aqui é como se fosse 1, né? 1 dθ. Ou seja, não, aqui só depende de R, aqui só depende de θ, no caso de depende, porque é constante. Então, eu posso resolver essa integral vezes essa integral. Aqui eu distribuí, tá vendo? 4. Aqui tem um R ao quadrado, então 4 vezes R ao quadrado dá 4R ao quadrado, menos R ao quadrado vezes R ao quadrado dá R à quarta. É exatamente o que está aqui. A primitiva dessa integral aqui é exatamente θ, variando de 0 a 2π, ou seja, 2π menos 0, está aqui. A primitiva de 4r ao quadrado, eu somo 1 e divido, né? Ou seja, 4r ao cubo sobre 3, menos a primitiva de r à quarta, eu somo 1 e divido também, né? Ou seja, vai dar r à quinta sobre 5. Substitui o 2 e depois substitui o 0. Substitui o 0 não precisa porque vai zerar, né? Conservo 2π. Coloco o 2 no lugar disso aqui, vai dar 8. 8 vezes 4, 32. 32 sobre 3. Coloco o 2 no lugar do 5. 2 elevado à quinta vai dar... Quanto? 32. 32 dividido por 5. Tá aqui. Então, aqui, tirando o mínimo, dá 15. Tá vendo? 15. 15 dividido por 3. Ah, não precisa fazer essa conta não, né? Isso aqui é só tirar o mínimo e multiplicar e encontrou esse valor. Tranquilo para todo mundo? Sim, sim, tranquilo. Beleza. Agora vamos para... Ficou claro para todo mundo, né? A calculadora ainda está fazendo as contas. Ainda está fazendo? Sim. Tá vendo que é mais fácil fazer É na mão? verdade. Nesse caso aqui, a região de integração aqui foi tranquila de enxergar o que poderia ser feito. Em alguns casos não é tão simples, não, mas nesse caso aqui foi. Bom, as aplicações. Vocês lembram que uma das aplicações de integração dupla, quando eu tinha a integral sobre d de f de x, dx dy, se essa função ela fosse maior ou igual que zero, a gente falava que isso aqui era o volume, não era? Era o volume delimitado por essa região, né, aqui abaixo do gráfico da superfície. E a gente viu um caso especial, que quando essa f de xy era exatamente o plano constante 1, o que acontecia? Quando ele era, imagina que eu tinha a região D aqui, e se eu pegasse exatamente o plano igual a 1,
o valor desse sólido aqui, ó, dava exatamente, a menos de ordem de grandeza, ele coincidia com o valor da área da base, né? Ou seja, a área de D. Então, a integral dupla sobre D de 1 dA dá exatamente a área de D. Agora, aqui para a integral tripla, a gente vai ter a mesma coisa. Se eu pegar a função integrando aqui, ó, f de x, y, z, exatamente igual a 1, eu vou ter exatamente o volume do sólido de integração. Então, a menos de dimensão, esse hipervolume aqui estaria em dimensão 4, mas a menos de ordem de grandeza, esse valor dessa integral aqui, ela vai coincidir com o volume do sólido de integração. Então, a primeira aplicação que a gente vê é essa. O volume desse sólido de integração é a integral tripla de 1, ou seja, o caso particular, quando a função ela vale exatamente 1. Tranquilo essa primeira aplicação? Professor, eu tenho uma dúvida, mas eu vou deixar para o final, que trata-se de uma bolinha que fica no símbolo da integral, quer dizer que a integral é fechada, que ontem tivemos uma aula de Física 3, que ele dizia que fechava um laço, né? Então, no caso, teria um volume, e aí usava uma bolinha. Então, essa era uma integral simples ou era uma integral dupla ou era uma integral tripla? Simples. Desse tipo aqui, sobre um caminho, então, né? Sobre Sim. uma curva. Isso aqui quando você... A gente vai ver essa integração de linha no capítulo 16, seção 16.3, se não me engano. Mais para frente no curso, a gente vai falar a respeito disso, sabe, você chegando aqui. Porque quando você tem uma integral de linha, né? Ou seja, o seu caminho de integração aqui é uma curva e essa curva é fechada, aí o pessoal costuma colocar na integral esse símbolo, entendeu? Essa curva, inclusive com a seta aqui, falando da orientação do caminho. Mas é só uma anotação para integral mesmo. Sim, sim, mas não tem nada. O que tem referente ao volume? Não seria um cálculo do volume? Que a integral, essa integral aqui simples, a gente vai ver que ela vai dar, a interpretação dela é a área de uma cortina, digamos, né? Imagina que você tem uma cortina, a integral de linha, né? Se você tiver, por exemplo, integrando sobre uma curva, e aí você tem a função aqui, por exemplo, a superfície, né? Aí essa área aqui, imagina que seria uma cortina sobre essa curva C. Então, dá para você interpretar essa integral como sendo essa área dessa cortina, né? Ou seja, imagina uma teia amianto, onde isso aqui seria a borda da teia, né? Embaixo. Daria para você calcular a área para integral simples. Ok, então. Mas a gente vai ver isso mais para frente no curso. Sim, sim. Bom, vamos fazer um exemplo aqui de calcular volume para vocês verem como é que funciona. Esse exemplo 2.3 aqui pede para a gente usar a integral tripla para determinar o volume do tetraedro. Esse tetraedro é limitado por esses quatro planos, na verdade, né, que são as faces do tetraedro, os triângulos. Então, o primeiro plano é esse aqui, ó, x mais 2y mais z igual a 2. O outro plano, x igual a 2y. O outro plano, x igual a 0. Na verdade, é o plano coordenado YZ, e o Z igual a 0, que seria o chão, né? O plano XY. Aqui na próxima página tem a figura do que seria esse tetraedro. Então, aqui desenhou-se esse plano aqui que foi dado, tá vendo? Esse plano aqui, essa face, é exatamente o plano x mais 2y mais z igual a 2. Esse plano aqui, ó, deixa eu colocar em amarelo, essa face aqui, ó, é exatamente o plano y igual a 2x. Aí tem o chão lá, né? O chão aqui, deixa eu mudar a cor, senão não dá para ver. O chão aqui é exatamente o z igual a 0. E lá do outro lado, exatamente na tela do computador, lá do outro lado, vai ter o y, o x igual a 0, né? Ou seja, o que é o x igual a 0? É exatamente o plano y lá no fundo mesmo, né?
o plano YZ, que seria o x igual a zero. Vou consertar aqui, x igual a zero. Então, aqui eu tenho o plano, né? Eu quero o volume desse tetraedro. Como é que você pode fazer isso aqui? A gente viu que, para calcular o volume, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ou seja, a integral de 1 dv dá exatamente o volume do tetraedro. E qual foi a escolha? A escolha foi projetar exatamente no chão. Tá vendo? Essa outra figura aqui é exatamente a projeção desse tetraedro no plano XY. E como é que fez essa projeção? Primeiro, aqui no eixo Y, tá vendo? Esse eixo Y, ele vai até o ponto 0, 1, 0. Ou seja, que seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é esse ponto aqui, ó. Aí eu tenho essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, ela obedece à equação do plano, né? Que essa reta está contida no plano. Ou seja, essa reta aqui, ó, y igual a... Aqui eu só isolei o y, beleza? Se o x é igual a 2y, então isso significa que o y é x sobre 2. E aqui o que acontece? Eu tenho essa outra reta aqui, ó. Essa outra reta aqui, ela tá nesse plano, não tá? Se essa reta tá nesse plano da frente, que tampa aqui, ó, esse em vermelho, então significa que, como ela tá no chão, então significa que o z é zero. Se o z é zero, o que sobrou? Sobrou x mais 2y igual a 2. Então, se eu isolar o y aqui, vai ficar 2 menos x, passei para o outro lado, né, e dividir por 2, que é exatamente o que está aqui, ó. Então, aqui, o que acontece? Eu posso escolher o x variando de 0 até 1, né? Posso escolher o y variando dessa reta até bater na outra reta, igual tá falando essa seta azul, e posso escolher o z saindo do chão até bater aqui na superfície, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Os limites de integração, ó. Peguei o x variando de 0 até 1. Peguei o y variando dessa reta até essa. Peguei o x variando de 0 até 1. Aqui, ó. E o z desde o chão até bater lá nessa face aqui, ó, do paralelepípedo. Só que a face do paralelepípedo é dada por equação desse plano aqui, ó. Deixa eu dar uma apagada aqui para vocês verem. Tá vendo? Quem que é o Z aqui, ó? Tá vendo? Ele saiu do chão e foi. O Z saiu do Z igual a zero. Tá vendo? O Z igual a zero, que é exatamente o Z igual a zero aqui, ó. Célio chegando. Até onde? Ó, o Z saiu do zero e foi até esse valor aqui. O que é esse valor? É exatamente esse Z aqui que você isolou, ó. Quem que é o Z aqui? O Z é 2 menos x menos 2y. Tá vendo? Então, essa é a variação do Z. A variação do y é exatamente dessa reta. Tá vendo? Dessa reta até bater na... Desculpa o y aqui, gente. Ó. Daqui até aqui, ó. Essa é a variação do y, tá vendo? Ela sai dessa reta aqui, ó. Essa reta aqui, qual que é essa reta? É exatamente y igual a x sobre 2. Vou colocar assim para vocês verem melhor. Deixa eu dar uma apagada aqui. Vou fazer de novo aqui, ó. A variação do x aqui é 1. Ó, o x varia de 0 até 1. O y sai dessa reta e bate nessa reta aqui, ó. Essa reta aqui é exatamente y igual a x sobre 2, que está aqui. Essa reta aqui da frente é exatamente 1 menos x sobre 2, que é essa reta aqui de cima, tá vendo? E o x varia de 0 até 1. Então, a integral de fora aqui é o x, a integral do meio aqui é a variação do y, e a integral aqui de dentro é a do z. Como aqui é 1, né? A função integrando é 1 para encontrar o volume. Então, essa ficou a nossa integral. Ficou claro os limites de integração para o tetraedro? Na projeção do plano XY? Às vezes fica um pouco obscuro a gente entender essa variação, mas está tudo bem.
Que aqui, ó, pra você ver, ó, só repetindo, o Z, ele vai do chão até bater nesse plano aqui da frente, ó. Isolei o Z. O Y, aí o que acontece? A projeção deu esse triângulo aqui no chão, tá vendo? Esse triângulo aqui em laranja. Aí ele escolheu fazer o Y variar de 0 até... O Y, não, o X variar de 0 até 1, e o Y variar dessa reta aqui de baixo até bater essa reta decrescente aqui de cima. Essa reta aqui de baixo é dada pela equação desse plano aqui, tá vendo? Dessa face. E essa outra reta decrescente aqui é exatamente essa reta aqui da frente, dada pela equação desse plano aqui da frente quando o Z é 0, ou seja, quando ela bateu exatamente no plano XY. Se ela bateu no plano XY, o Z é 0. Beleza? Então, quando você isola aqui, ó, vai dar exatamente y igual a 1 menos x sobre 2. Então, essas são as variações para a integração. O que vem a partir de agora são contas. Porque a primeira primitiva aqui em z, então vai ser z variando de 0 até de 2 menos x menos 2y. Então, vai pegar isso, vai substituir aqui e depois menos 0. Então, deu exatamente isso aqui, ó. Agora eu vou caçar a primitiva em y. Então, a primitiva de 2 é 2y, a primitiva de x, que é constante, é x vezes y, a primitiva de 2y ao quadrado é menos y ao quadrado, variando de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei esse y em evidência, tá vendo? Coloquei um y em evidência, peguei esse pedaço aqui, ó, integral da diferença é a diferença das integrais. Não posso fazer isso? Fiz esse pedaço aqui separado, tá vendo? E depois fiz esse outro pedaço aqui separado. Diferença das integrais, beleza? Integral da subtração é subtração das integrais. Aí o que acontece? Agora eu vou fazer uma conta. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar 2 menos x, vou substituir no lugar do y. 1 menos x sobre 2, menos. Agora eu vou substituir x sobre 2 no lugar do y. Então, para você ver, ó, 1 menos x sobre 2 menos x sobre 2, concorda que isso aqui vai dar 1 menos x? Porque, ó, menos x sobre 2 com menos x, metade de uma coisa com menos a metade da mesma coisa, vai dar 1 inteiro, não vai? Menos 1 inteiro? X sobre 2 vai dar 1 menos x. Vai ficar 2 menos x que multiplica 1 menos x. Aí desenvolve. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes x menos 2x, aqui dá menos x e aqui menos x ao quadrado. Então, junta esse pessoal aqui, ó. Cadê? 2 vezes 1, 2, 2 vezes x menos 2x, isso. Esse aqui ficou menos 3x. Eu errei alguma coisa na conta? Não, né? 2 menos x, 1 menos... 1 menos... É que tá, parece que tá diferente aqui, ó. Porque, na verdade, aqui tem que fazer outra conta ainda. 2 menos 3x menos x ao quadrado. Guarda esse resultado, porque aqui tem que fazer essa outra conta aqui, dessa outra integral aqui, ó. Ó, você vai pegar 1 menos x sobre 2 elevar ao quadrado. Tá vendo? Dessa aqui, ó. Menos x sobre 2 ao quadrado. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos esse camarada. Esse aqui cortou com esse, tá vendo? Dessa outra integral aqui, ó. Aqui sobrou 1 menos x. Lembra que tem um sinal de menos aqui, não tem? Tem um sinal de menos aqui do lado de fora da integral. Faz isso, junta com esse pessoal aqui, que vocês vão encontrar esse valor aqui, ó. Ok, gente? Precisa fazer essa conta ou dá para vocês desenvolverem isso aí? Por causa do tempo. Tá tranquilo. É porque essa parte aqui é simplesmente... É álgebra mesmo. Beleza. Para a gente não ficar perdendo tempo. Aí depois faz a integral em x, que é um polinômio, né? Ou seja, é contas lá do curso de cálculo 1. Esse aqui, né?
Acha a primitiva, substitui o 1, substitui o 0 e encontra 1/3, que é o volume desse paralelepípedo. Então, vamos para a próxima aplicação, que seria densidade e massa. Aqui, como sempre, né, lá a gente lembra que a densidade sempre é a massa dividido pela unidade de... Se for linear, seria coisa linear aqui, né? Se fosse superficial, igual a gente viu, integração dupla, seria a área. Nesse caso aqui, como é um volume, então aqui seria sobre o volume, né? Ou seja, a densidade é a massa sobre o volume. Então aqui a gente vê que como é que seria, né? Quem que seria a massa, né? Por que ficou a integral da densidade? Esse volume aqui multiplicando a densidade vai referir o quê? O caso onde você está integrando sobre esse volume. Então, se você fizer aquela partição de rima que a gente fez lá para integração dupla, pegar... Você lembra que a gente somou a área de cada subretângulo e depois para encontrar a massa depois, geral? Aqui é a mesma coisa. A gente usa a soma tripla de rima, pegamos aqueles cubos pequenos, né, a massa de todo mundo, depois soma, e depois vai dar que a massa é exatamente a integral tripla da densidade. Então, essa é a fórmula que a gente tem para a massa. Os momentos em relação aos 3 planos coordenados, né? Agora a gente tem 3 planos, né? Porque agora nós estamos aqui, né, no x, y, z. Então, eu tenho um plano aqui, tenho 2 planos aqui, né, que é o plano XY, e tenho o terceiro plano aqui, que é o plano XZ. Então, aqui eu vou ter um momento em relação ao plano YZ, que seria esse que eu estou chamando de 1 aqui, né? Quem que é esse momento? É exatamente, tá vendo que é a coordenada que falta, multiplicando a densidade. Porque vocês lembram que era dada a distância, né? A distância vezes a densidade, e essa distância aqui, ó, você pega qualquer ponto. Mas você pegou um ponto aqui no R3 de coordenadas x, y, vou fazer aqui de novo. Imagina você tem um plano aqui, ó, x, y, z. Você pegou um ponto aqui, ó, y, x, z. Qual que é a distância desse ponto até bater no plano zx? Opa. Nesse caso aqui, eu estou no plano YZ. Então, eu quero essa distância aqui, ó. Quero bater no plano YZ. Concorda que essa distância é x? Essa distância desse ponto aqui, ó, até bater no plano, é exatamente essa distância aqui, não é? Que é exatamente essa distância aqui, não é? Beleza? Então, por isso que aparece esse x aqui, ó, porque é exatamente a distância até bater no plano. Analogamente, se você for fazer para bater aqui, ó, ou bater aqui no chão, a distância para bater aqui no chão é exatamente o z, a distância para bater no plano xz é exatamente o y, até bater aqui. Então, a gente tem as fórmulas para os momentos em relação aos eixos. Então, esse aqui é o momento em relação ao eixo, ao plano, né? YZ, a distância é x, aqui vai ter os próximos. Aqui, ó, em relação ao eixo, ao plano XZ, a distância vai ser exatamente o y, beleza? E em relação ao plano XY, a distância vai ser exatamente o z, igual eu mostrei para vocês lá. O centro de massa, por consequência, vai ser quem? As fórmulas para o centro de massa é exatamente o momento dividido pela massa, só que aqui, por exemplo, para encontrar o centro de massa, a coordenada x do centro de massa, a gente usa o momento. Aqui, ó, tem até um erro, eu até dei um print nessa parte aqui da tela e mandei no grupo lá. Na verdade, isso aqui é MYZ, não é X. Beleza? MYZ.
que é exatamente o x. Aqui é exatamente a coordenada que falta, né? É o momento em relação ao outro plano, o plano x, z, aqui aparece o y, e a coordenada do centro de barra z, né? Que é a terceira coordenada, a gente utiliza o z. Tá vendo? X, y, utiliza o z. Então, essas são as fórmulas para calcular o centro de massa e para calcular o volume. Ok? O volume não, a massa, né? Utilizando integração tripla, dada a densidade. Tranquilo as fórmulas, gente? Tá vendo que é exatamente um repeteco que a gente viu de integração dupla? Elas são análogas, elas só aumentam a coordenada, né? Tranquilo para todo mundo? Beleza. Aqui tem um caso especial, se a densidade é constante, a gente dá o nome de centroide, né, o centro de massa. E aqui tem um exemplo, tá vendo? Determinar o centro de massa do sólido com densidade, que com densidade constante. Então, nesse caso aqui, a densidade é um K qualquer. Limitado pelo cilindro, aqui eu tenho um cilindro parabólico, e pelo plano, aqui é x igual a z, z igual a 0 e x igual a 1. O sólido aqui, ó, o que acontece? O sólido aqui, a projeção dele, aqui tem uma figura, acho que é melhor mostrar para vocês a figura do cilindro parabólico. Olha, o cilindro parabólico é exatamente esse camarada aqui, ó. Ou seja, lá a equação era quem? Era z igual a quem mesmo? Não, x igual a y ao quadrado, x igual a y ao quadrado, x igual a y ao quadrado é esse paraboloide aqui, ó, sendo aberto no eixo x, tá vendo? É como se fosse uma parábola e o z estaria livre, né? Então, nesse caso aqui, deu essa figura. Esse aqui é o plano z igual a... Tá vendo que essa parte aqui tá plana, né? Porque o paraboloide em si, ele é arredondado, igual vocês podem ver aqui desses dois lados aqui, ele é arredondado. Aqui eu tenho o chão, né? Ou seja, aqui eu tenho z igual a 0. Z igual a 0 é exatamente o chão aqui, né? Porque a parte de baixo, se fosse deixar o cilindro parabólico, ele teria esse formato aqui, né? Ele teria esse formato aqui, arredondado, né? Então, mas como você pegou e colocou um plano aqui, ó, z igual a x, e pegou o chão aqui também, né? Z igual a 0, então por isso que ficou achatado, né? Essa parte aqui ficou achatada do z igual a 0, e essa parte aqui também ficou plana, né? Por causa do plano z, a parte de cima aqui que você meio que cortou o pedaço aqui que teria, né? O paraboloide, né? Talvez arredondado. A outra parte de cima dele não entrou no sólido. Então esse é o sólido de integração e eu quero encontrar a massa e o centro de massa dele. Então aqui qual é a ideia que eles tiveram, né? A minha região de integração é esse sólido, e aí eu vou fazer a projeção dele no plano XY. Tá vendo? Eu fiz a projeção no plano XY. Quando eu fiz a projeção no plano XY, deu exatamente, né? Quando você pega o z igual a 0, deu exatamente essa parábola aqui, ó. X igual a y ao quadrado. No plano XY. Aqui você pode escolher, por exemplo, o x variando da parábola até bater no x igual a 1, que é exatamente o x igual a 1, esse plano aqui que tampa, né? X igual a 1 é um plano que vai cortar o paraboloide, ou seja, parou exatamente aqui, né? Ou seja, isso aqui faz parte do plano, né? Que cortou. Então, o x varia de y ao quadrado até o x igual a 1. E o y, ele vai variar de onde? Né? Você descobre quem que é esse ponto aqui. Ó, esse ponto aqui é exatamente menos 1 e esse ponto aqui de cima é exatamente 1 positivo. Então, o y varia de menos 1 até 1. O x varia dessa curva de trás até bater a curva da frente. Tá vendo? O z, ele varia do chão, daqui, né? Z igual a 0,
até, deixa eu colocar em amarelo aqui, ó, ele varia daqui do 0 até bater exatamente no plano z igual a x. Então, por isso que a variação do z aqui é de 0 até x, tá vendo? A variação do z. O x varia da parábola até bater no x igual a 1, e o y varia de menos 1 até 1. A massa é a integral tripla da densidade. Nesse caso aqui, a densidade é constante, eu estou chamando ela de ρ. Ficou claro os limites de integração para esse sólido E? Sim, sim. Beleza. Então, o restante que tem aqui é conta, na verdade. O mais difícil para poder resolver a integral é montar os limites de integração. Então, uma vez que ficou claro os limites de integração, então o ρ saiu para fora da integral. Então, a primeira primitiva que seria z, variando de x até 0. Então, vai dar x menos 0, que aparece aqui. Aí, depois, vai dar um x ao quadrado sobre 2. Substitui o 1, depois substitui o y ao quadrado, tá vendo? Depois faz a primitiva em y e encontra o valor da massa. 4ρ sobre 5. Agora, para discutirmos o centro de massa, deixa eu dar uma apagada aqui. O centro de massa, olhando para essa figura, como eu sei que a densidade ela é constante, ou seja, não tem pontos mais pesados, qualquer ponto aqui que você pegar, a massa dele vai ter, multiplicando pela gravidade, né, vai ter o mesmo peso. Então, o que acontece? Fica claro que o y barra, ou seja, o centro de massa dele vai ter que estar nesse eixo aqui, né? Porque o que tem desse lado aqui, tem desse lado aqui, ó. Concorda? Então, o centro de massa, ou seja, o y, vai estar sobre o eixo? Não, o y barra vai ser 0, ele vai estar numa altura z aqui, que eu não sei qual que é, né? Concorda que eu tenho que encontrar só a coordenada do x barra e do z barra? Porque o y barra, ele vai ter que estar exatamente aqui nesse... O centro de barra vai estar aqui nessa região? Devido à simetria do problema? Tranquilo para todo mundo? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, o que falou aqui, que o momento, tá vendo o que está falando aqui? O y barra vai ser 0. Se o y barra vai ser 0, então significa que eu não preciso fazer a conta do momento mxz. Então, isso aqui, tá vendo? Vai zerar, beleza? Então, não preciso fazer isso, mas eu preciso fazer a conta do x barra. O x barra, eu vou precisar desse momento aqui para o x barra, né, que é o yz, e depois eu vou ter que calcular o z barra, eu vou precisar do momento xy, né, para poder encontrar o z barra. Então, os limites de integração são exatamente o mesmo. O que vai mudar para encontrar o x barra, vocês lembram da fórmula que aparece um x multiplicando a densidade, né? Então, quando você pega o x multiplicando a densidade, então o x é constante na primeira integral de z, então vai ficar um x, a primitiva de z vai ser z, variando de 0 até x, então quando você substitui o x no lugar desse z aqui, vai ficar o x ao quadrado. Aí depois você faz a primitiva do x ao quadrado, dá x ao cubo sobre 3, substitui os limites de integração do x, e depois resolve em y e encontra exatamente esse aqui é o momento em relação ao plano YZ. Lembrando, para encontrar o centro de massa, o que a gente precisa? Precisa dividir pela massa, né? A fórmula? Você calcula o momento e divide pela massa. Sim. Então, faz essa conta aqui, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai encontrar 5/7. Bom, aqui o outro momento, né, para encontrar o z barra. Para encontrar o z barra, a diferença dessa conta aqui para a anterior, que agora vai aparecer um z ao invés do x que tinha lá, né? Ou seja, agora a primitiva aqui, ó, tá vendo agora? Eu vou integrar primeiro em relação a z. Então, a primitiva vai ser z ao quadrado sobre 2. Beleza? Substitui o x e o 0, que são os limites de integração do z. Ok? Coloca aqui, vai ficar dessa maneira. Substituindo o 0 vai zerar, né? Então vai ficar só x ao quadrado. Observe que eu tirei esse 2 para fora, né? Então ficou ρ sobre 2. A primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, variando também de 1 a y ao quadrado.
Esse 3 aqui pode sair para fora, juntou, ficou 6. E aí substitui 1 menos y ao quadrado. Como está o cubo, vai ficar y à sexta. Faz a primitiva, encontra esse valor aqui para o momento. Lembrando, para encontrar as coordenadas, tem que pegar o momento e dividir pela massa. Então, encontramos 5 sobre 14. Esse camarada aqui é exatamente o y barra, né? Ou seja, zero. Então, essa aqui são as coordenadas do centro de massa. Ficou claro, gente? Sim, sim. E para terminar, a última aplicação seria os momentos de inércia. Então, aqui o momento de inércia, nós vimos também o momento de inércia para a integração dupla, né? Só que a única diferença do momento de inércia por centro de massa é que a gente considera a distância ao quadrado. Para poder, na fórmula, né? Lembra que aqui no centro de massa, para calcular os momentos em relação aos planos coordenados, a gente considerou só a distância, né? Aqui a gente considera a distância ao quadrado. Então, vamos olhar aqui, ó. Qual que é a distância desse ponto XY? Imagina você tem um ponto qualquer aqui, ó, XYZ, no espaço. Qual que é a distância dele até o eixo do Z? Que eu quero calcular o momento em relação ao eixo. Qual que é a distância dele até bater o eixo do Y, né? E qual que é a distância dele até bater ao eixo do X? Então, eu tenho que saber que distância é essa aqui, ó. Que distância é essa aqui? E que distância é essa aqui, ó? Que são as 3 distâncias que eu preciso. A distância desse ponto até bater nos eixos. Então, aqui a gente utiliza o teorema de Pitágoras, por exemplo. Essa primeira, como eu quero a distância ao quadrado, ó, para vocês verem, concorda que essa distância é essa mesma distância aqui do chão? É a mesma, não é? A distância desse ponto até o eixo do Z é exatamente a distância desse ponto aqui até a origem, não é? É a mesma. E aqui eu utilizo o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui no chão, tá vendo os catetos é exatamente x e y. Então, a distância aqui, para poder encontrar a hipotenusa, é exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a distância até o eixo do Z, eu utilizo x ao quadrado, a distância ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, para calcular a distância até o eixo do y, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse triângulo aqui, ó, de cateto Z e X. Tá vendo? Tem um triângulo aqui, ó. A hipotenusa é exatamente o quê? A soma dos catetos ao quadrado, raiz quadrada, né? Mas como eu estou calculando a distância ao quadrado, então fica x ao quadrado mais z ao quadrado. E, por fim, para calcular a distância até o eixo do x, eu utilizo qual? Eu utilizo esse triângulo aqui da frente, ó. Os catetos deles, quem são? Y e z. Então, por isso que ficou y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, isso aqui é uma maneira de explicar as fórmulas do momento de inércia que segue. Então, o momento de inércia em relação ao eixo x é exatamente a distância ao quadrado, tá vendo? Ao eixo x, que é y ao quadrado mais z ao quadrado, vezes a densidade. Em relação a y, em relação ao eixo y, é exatamente a distância ao quadrado até o eixo y, vezes a densidade também. E, por fim, em relação ao eixo z, é exatamente a distância ao quadrado, vezes a densidade. Ficou claro as fórmulas? Sim, sim. E, para fechar, temos um exemplo aqui, ó, para encontrarmos quem? O momento de inércia, eu fiz só uma conta, eu pedi só em relação ao eixo z. Se vocês quiserem fazer as outras contas, né, fiquem à vontade. Eu pedi em relação ao eixo z de um cone, tá vendo esse cone azul aqui? Isso aqui foi uma figura que eu fiz no GeoGebra só para tentar explicar melhor o que a gente está fazendo. Então, eu tenho um cone sólido, né, esse azul aqui, ele tem uma massa, né, tem um volume aqui, né, não é oco nem nada, né? Eu quero um momento de inércia dele em relação ao eixo Z. Esse momento de inércia aqui, para quem é da física, sabe, não tem mais que eu, ele está relacionado com o grau de dificuldade de tentar rotacionar
esse cone, né? Se tiver errado, alguém me corrige aí. Mas tem a ver com esse grau de dificuldade de estar tentando rotacionar em relação a um determinado eixo. Aqui a gente pega os eixos coordenados, mas na verdade acho que pode ser em relação a qualquer outra coisa, na verdade. É bem mais geral. Então eu quero um momento de inércia em relação ao eixo Z, desse cone. A densidade dele é constante, K. Isso é bom, vai economizar a conta. E esse cone, a equação do cone é exatamente essa aqui, né? Ou seja, o Z ele é maior ou igual do que isso. O Z é exatamente igual, dá exatamente a casca do sorvete, né? E como ele está falando que o Z é maior ou igual, então significa que eu estou pegando o pessoal que está aqui dentro do sorvete, né? O Z ele é maior ou igual é exatamente a casca de fora, a igualdade, né? Como ele é maior ou igual, então ele está do lado de dentro e ele é menor do que H. O que é H? H é exatamente essa tampa que eu coloquei aqui para vocês verem, né? Que exatamente ele chega até o H. Então ele está aqui dentro. Beleza. Então esse é meu sólido e eu vou encontrar o momento de inércia em relação ao eixo do Z. Para encontrar o momento de inércia em relação ao eixo do Z, a gente utiliza a fórmula distância ao quadrado vezes a densidade. A distância ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa densidade aqui, como ela vale k, ela pode sair para fora da integral. Tá vendo? Ela saiu para fora. Então, sobrou só isso aqui. Agora, ó, para vocês verem, qual foi a minha ideia aqui? Projetar isso aqui no plano xy, para poder fazer essa integral tripla. Quando eu projeto isso aqui no plano xy, eu vou ter exatamente uma circunferência de centro na origem e raio h. Exatamente. Quando você pega o z igual a h aqui, ó, e eleva ao quadrado dos dois lados, vai ficar h ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é exatamente a projeção disso aqui, ó, lá no chão. A tampa, né? Ou seja, o maior valor possível. Então, aqui o z, ele vai sair exatamente da casca, aqui, ó, dos pontos dessa casca, e vai exatamente bater exatamente lá na tampa. Então, por isso que a variação do z é essa aqui, ó. Ele saiu exatamente da equação do cone e vai até o h, a variação do z. E o xy aqui, que é SD, a gente vai mudar para coordenadas polares, né? Porque sugere isso. Então, o K aqui continua do lado de fora, tá vendo? Aqui, qual que é a primitiva? Tá vendo que isso aqui é constante em relação a Z? Se é constante em relação a Z, então significa que pode sair para fora da integral. A primitiva é Z, variando de H até a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, H menos isso, né? H menos isso. dA. Nós chegamos agora no integral dupla do plano xy. Já está terminando já, falta 2 minutos. Tem um K aqui. Aqui, para mim poder fazer coordenadas polares, aqui quem que seria o D em coordenadas polares? Seria R θ, tal que o R varia de 0 até H, e o θ varia de 0 até 2π, para fazer a circunferência toda. Então, o raio varia de 0 a H, o θ de 0 a 2π, e isso aqui é exatamente R ao quadrado, tá vendo? E isso aqui é R, né? Beleza? Porque se eleva ao quadrado, tá vendo? Extrai a raiz da H menos R. H menos R. No lugar desse dA aqui, eu troco por R, dr, dθ, das coordenadas polares. Desenvolve isso aqui, ó. H, R ao quadrado vezes R, menos quem? Menos R ao quadrado vezes R vezes R. Então, por isso que deu esse RA. Aqui, ó, tem um quadrado aqui. Esse vezes esse deu R a quarta, tá vendo? Vezes H. Vezes H não, deu menos R a quarta. Então, por isso que a primitiva ficou R a quinta sobre 5. Aqui o H é constante. Esse R ao cubo aqui ficou R a quarta sobre 4, que é a primitiva. Substitui de 0 até H e faz a conta. E deu esse valor. Então, esse aqui é o momento de inércia em relação ao eixo do Z. Ficou claro, gente? Sim, sim.
A última página é só para mostrar para vocês os exercícios que tem dessa sessão. Beleza? E a prova vai até aqui, dia 19 Não, 19 do 10. Essa parte aqui eu esqueci de editar da outra vez que eu dei o curso. Desconsidera essa parte aqui, viu, gente? Essa parte aqui tá... Questão 50 da... Ana. Agora? Essa 50 foi, inclusive, a que o William estava falando na aula passada, né? E Gilmar também. Sim, sim. Quer ver, ó? A questão 50. Eu acho que essa questão 50 ela vai precisar da questão 18, né? Porque o solo de integração era o mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu estou lembrando a respeito. É exatamente isso. Não deu para resolver pelo simbolab. Como é que é? Que o Gilmar falou aqui. O simbolab não deu, mas o Wolfram Alpha conseguiu? Isso. Eu resolvi ela na HP 50. Depois seria interessante. Depois também eu vou fazer, porque... para poder comparar os resultados, né? Porque tem hora que é bom fazer por 2 softwares, só para ver, né? Para desencargo de consciência. A questão 50 é uma que pede massa, centro de massa, né? Cadê? 14... 15.7, né? Isso. 15.7. Aí a questão 18 é exatamente aqui para saber o limite, né? Para saber os limites de integração. E aí a questão 50 pede a massa, o centro de massa e o momento de inércia em relação ao eixo Z. Eu vou fazer ela, Ana, e depois eu posto lá para vocês. Eu não fiz ela ainda, tem que fazer a 18 também, né? Para entender o que está pedindo na 50. E aí eu tenho aqui o Wolfram Alpha dá para usar, né? Porque eu acho que ele funciona pela internet normal, né? Pela página da web. Mas eu tenho o MATLAB aqui também. Eu vou ver se o MATLAB consegue resolver. E aí eu posto para vocês. Até o final de semana eu posto para vocês. Esse final de semana é o final de semana que eu vou tomar a vacina, então não sei como é que vai ser o processo de virar calango, né, digamos. Meu caso é calango, né, minha classificação. Aí se... o Maple eu não tenho. O Maple é muito bom, mas eu não tenho o Maple. Eu já usei o Maple, mas não tem, Marcos, o Maple. Então, se o processo de calangar não for tão ruim... Não toma AstraZeneca, não. Tá doido. Mas se tiver ela, tem que ser ela. Daqui para frente dá para chegar... Ah, tá, entendi. Gilmar mandou esse link aqui, ó. Se vocês clicarem nele, possivelmente vai para a página inicial. E aqui, inclusive, tem alguns exemplos, né, de como que usa, mas usa, como é que fala? É alguma coisa bem parecida com o LaTeX, né, que a gente digita em LaTeX, utilizando, para fazer potência, o chapéuzinho, né, utilizando int, os mesmos, parecido com LaTeX mesmo, né, os símbolos que a gente usa para LaTeX. É bem tranquilo para usar o Wolfram. Os mesmos criadores do software matemática, né? Bem parecido o layout, inclusive. Aí eu vou fazer, Ana, e depois eu posto para vocês lá. Tranquilo, gente? Dúvidas da aula de hoje? Podemos ir? Podemos. Tenha calma na prova. Muita calma. Sempre, né? Vai devagar e bota com raiva, não. Bom dia para todo mundo. Boa tarde, já, né? Até logo, Gilmar. Boa tarde, Tchau, tchau. Valeu, até a aula de... Um abraço. Abraço. Até a aula de segunda-feira de manhã, né? Até. Segunda-feira de manhã, o link não é o mesmo, viu? Vocês olham lá Tem no... aula segunda de manhã?
Tem uma aula de dúvida ainda, antes da prova. Mesmo horário? Mesmo horário. Top. Aí vocês olham o link lá para acessar essa reunião, que ela é diferente da aula tradicional. Beleza? Beleza, então. Valeu, abraço. Alô, tem mais, Orlando? Abraço.